Olá, pessoal! Vamos continuar, né, iniciar, na verdade, mais uma aula de controle de qualidade físico-químico. Agora nós vamos enfocar nos ensaios de pureza. Então, na sequência de vídeos da aula passada, nós falamos dos diversos testes, né, relacionados ao ensaio de identificação, né, a gente aplica principalmente nas matérias-primas, e a gente viu que alguns desses ensaios também são utilizados como ensaios de pureza. Então agora a gente vai adentrar um pouco mais alguns ensaios mais específicos. Bem, então em termos farmacêuticos, o que seria impureza, né? Ela é definida como toda substância diferente ao fármaco, que é originada ou às vezes do seu processo de obtenção, ou no acondicionamento, conservação e manipulação. E obviamente nenhum fármaco ele vai ser totalmente puro, conforme o processo, né, de obtenção desse fármaco, né, pode ocorrer a presença de impurezas inerentes mesmo a diversas fontes. Então, quais são as principais fontes de impurezas? Muitas vezes, solventes utilizados no processo de fabricação, então pode ficar algum resíduo de solvente ou algum composto, né, presente nesses solventes. Os recipientes que nós utilizamos no armazenamento também pode liberar algum tipo de contaminação, algum tipo de substância. Contaminação do ar atmosférico também, principalmente relacionada à umidade. A gente vai ver que a umidade ela acaba sendo considerada uma impureza. E impurezas também que podem ocorrer por causa da instabilidade química da minha molécula. Então a gente vai ver que essas impurezas são bem específicas e elas podem ocorrer com bastante frequência. Então diversos fármacos eles estão sujeitos, né, a essas alterações, principalmente por conta de condições inadequadas de armazenamento e podendo resultar inclusive formação de produtos de degradação. Então por isso que os ensaios de pureza são bastante importantes e eles são preconizados pelas farmacopeias, né, inclusive a brasileira. Então a gente tem aqui, vou mostrar uma classificação geral desses tipos de impureza e a gente vai aprofundar um pouco mais em cada uma delas e quais são as técnicas que podem ser utilizadas. Então nós temos as impurezas de natureza inorgânica, que são realmente, normalmente decorrentes do processamento da matéria-prima ou do processamento do produto. Então os ensaios de pureza são associados frequentemente porque a gente quer verificar a abundância, né, dessa contaminação. E às vezes a gente estipula alguns limites, porque às vezes é muito difícil você deixar aquela amostra, aquela matéria-prima totalmente isenta daquela impureza, mas é estabelecido alguns limites, e esses limites, obviamente, vai depender de diversos fatores que a gente vai falar um pouco adiante. Então, quem são os contaminantes inorgânicos mais comuns? A água, né? Ela em excesso, ela vai trazer sim um prejuízo na estabilidade da minha matéria-prima. E os metálicos, né, principalmente quando tanto a questão da estabilidade da minha matéria-prima e também se eu tiver metais pesados, por exemplo, isso pode trazer a questão da toxicidade, cloretos, sulfatos. Então esses são os principais que a gente vai abordar em uma sequência de vídeos relacionado a esse tema. Então, as farmacopeias, elas normalmente fornecem o que? O limite máximo permitido para uma determinada impureza. E aí a gente, né, às vezes tem métodos que a gente vai falar de semi-quantitativos, né, que a gente vai verificar se essa impureza está dentro do limite permitido e caso esse limite seja excedido, a matéria-prima, né, ou a forma farmacêutica, ela é reprovada. Então, os ensaios de pureza normalmente são aplicados em matérias-primas, como eu falei com vocês. E aí você tem, por exemplo, determinação de teor de umidade, é um parâmetro muito importante, né? Que é utilizado como indicativo do armazenamento. Então, essa umidade do ar atmosférico pode sim trazer problemas para a matéria-prima. Substâncias voláteis e não voláteis, cinzas sulfatadas, cinzas insolúveis em ácido clorídrico, né? Está muito relacionado à presença de material inorgânico, substâncias solúveis e insolúveis, metais pesados como chumbo, arsênio, ferro e alguns íons mais comuns que são determinados íons cloreto, sulfato e amônia. Bem, então alguns ensaios eles, né, precisam de uma quantidade, né, a gente precisa determinar esses limites, né? Por exemplo,
Teor de umidade, né? Existe aí um limite, e aí vai depender, obviamente, da matéria-prima, limite de resíduos de incineração, como a gente vê no caso, né, de cinzas, perda por dessecação, que a gente acaba verificando no teor de umidade. Então, são ensaios quantitativos, onde eu vou verificar o quanto de água eu tenho da amostra, o quanto de cinzas foram formadas após o processo de incineração. E outros testes, eles procuram verificar se não ultrapassam um determinado limite. Então, você tem ensaios que a gente chama de semi-quantitativos, que a gente vai abordar bastante aqui durante a aula, onde vai ter limites de cloreto, sulfato, ferro, chumbo e arsênio. E também, obviamente, que não está dentro dessa disciplina de controle de qualidade físico-químico, mas também é muito importante os ensaios de pureza microbiológica, e são indicados para algumas matérias-primas, onde você vai ter basicamente contagem de determinados micro-organismos, e esses limites vão ser especificados nas suas respectivas monografias. Bem, nesses ensaios de pureza, normalmente a gente tem lá na farmacopeia os métodos gerais. Então, o ensaio limite de cloreto, de sulfato, eu não preciso descrever como realiza esse ensaio em todas as monografias onde esse teste é preconizado. Então, quando está lá, né, pedindo para realizar um ensaio de limite de cloreto, a gente vai verificar como é feito esse ensaio na primeira parte da farmacopeia, nos métodos gerais. E ali, na própria monografia, como a gente vai mostrar alguns exemplos, eu só vou ter o quê? Como eu tenho que preparar minha amostra. Preparo minha amostra, depois eu procedo conforme descrito em métodos gerais para um determinado ensaio, tá? Então, aqui a gente tem, né, essa tabelinha que ela mostra para a gente algum desses ensaios de pureza, né, o tipo e qual é a relevância, qual é a importância de realizar cada tipo de ensaio. Então, por exemplo, o teor de umidade, né, ele é um ensaio quantitativo, porque a gente vai quantificar ali quanto de água tem naquela amostra e qual a importância dele. Ele está relacionado à dosagem, principalmente se é num princípio ativo, numa IFA, por exemplo. Se eu tiver água, a água pesa. E aí, se meu teor de umidade não for corrigido, se ele estiver muito alto, eu vou estar pesando água também, ao invés de estar pesando somente o princípio ativo. Então, isso vai interferir de maneira significativa no doseamento, na dosagem do medicamento lá no produto final. E também a questão da estabilidade. Então, um teor de água elevado, ele pode ser prejudicial para a estabilidade da minha matéria-prima, tá? Pelo crescimento de micro-organismos ou por reações de hidrólise, a depender, né, do tipo da molécula ali da minha IFA. Então, a água, ela acaba trazendo aí alguns problemas quando ela passa de determinados limites para a estabilidade da minha matéria-prima. Substâncias voláteis e não voláteis, né? A gente tem métodos também quantitativos, né? Um parâmetro qualitativo. Cinzas também, né? É importante, ali também faz os métodos quantitativos. A gente vai ter cinzas normal, cinzas sulfatadas, cinzas insolúveis em ácido clorídrico, né? São parâmetros aí qualitativos. Substâncias solúveis e insolúveis, metais pesados. E aí a gente já entra em métodos semi-quantitativos, que a gente vai para os ensaios limite, onde a gente vai verificar qual a importância, né, de você verificar a quantidade ou limite, se não excede o limite de metais pesados. A toxicidade é o primeiro deles, que muitos desses metais pesados são tóxicos, e também a questão da estabilidade, porque esses metais pesados, eles podem participar de reações que promovam a degradação do princípio ativo. Então, às vezes, eles podem funcionar como catalisadores, por isso é um segundo motivo para a gente se preocupar com limites de metais pesados. Além disso, né, o ferro, ele está mais relacionado à questão da estabilidade, né, e não como a questão da toxicidade. Então, o ferro, ele também pode catalisar algumas reações. Íons cloreto, sulfato, arsênio também relacionado à estabilidade do meu produto, ou da minha matéria-prima. O arsênio, né, ele vai estar relacionado com certeza à toxicidade, e a amônia, tanto toxicidade como estabilidade. Então, todos esses ensaios são os ensaios limites, são ensaios semi-quantitativos, e a gente vai entender lá na frente por que a gente chama de ensaio semi-quantitativo. Bem, então a gente vai começar falando do teor de água, né, que é até estranho chamar água de impureza, mas nesse caso, né, como ela traz consequências para a nossa matéria-prima, é importante a gente determinar esse teor. Ela tem que estar dentro de um limite. Não é que uma matéria-prima vai estar
100% isento de água. Então, muitos fármacos vão conter água, inclusive na sua composição. Então, você tem basicamente dois tipos de água, né? Você tem a água que é absorvida do ambiente atmosférico, tá? Então, essa água você consegue remover numa estufa, com um processo de evaporação. E também a gente tem um outro tipo de água, que é a água que forma o cristal, da água de cristalização, que são as formas hidratadas de algumas moléculas. Então, essa água a gente não consegue eliminar simplesmente no processo da secagem. Ela já faz parte do arranjo cristalino daquela molécula. E claro, quando você, por exemplo, vai produzir um lote de um determinado princípio ativo de uma molécula que é hidratada, por exemplo, amoxicilina trihidratada, eu tenho que levar em consideração que eu tenho, para cada molécula de amoxicilina, 3 moléculas de água. Então, se eu tenho uma dose específica de amoxicilina, eu vou ter que compensar a presença dessa molécula hidratada, ou seja, eu vou ter que pesar uma quantidade maior de amoxicilina. Por quê? Porque para cada molécula eu tenho 3 de água. Então, isso tem que ser compensado a partir de um fator de correção. Então, para a determinação de água, matéria-prima, a gente utiliza alguns métodos físicos, como os métodos termogravimétricos, que provavelmente vocês talvez não conheçam por esse nome, mas já tenho feito isso inclusive em aulas práticas de farmacognosia e de bromatologia, que é aquela secagem básica em estufa, são processos de secagem e onde a gente verifica essa diferença de massa da matéria-prima antes e depois da secagem. E também existem métodos químicos, como o de Carl Fischer, que a gente vai falar um pouco sobre esse método, que talvez esse vocês ainda não tenham ouvido falar. Bem, então a quantidade de água, o conteúdo da matéria-prima, ele representa um papel importante na questão da atividade e no armazenamento também do produto. Então, o conteúdo de água muito alto, muito baixo, ele vai produzir sim a efetividade da preparação medicinal. Então, a IFA, né, o ingrediente ativo farmacêutico, ele pode se degradar, né, ou não alcançar seu efeito máximo em função da quantidade indesejada de água. Por outro lado, o conteúdo de água sofre grande influência das condições de armazenamento. Então, a gente tem que prestar bastante atenção no processo de transporte e armazenamento das nossas matérias-primas, a umidade do local, por exemplo, que muito dessa água vem da questão da umidade do ar atmosférico dos ambientes, para que não traga nenhum prejuízo nessa questão da estabilidade. Bem, então basicamente, né, o teor de água, né, a gente chama muitas vezes de aquametria, né, que é a medida de água em amostras. Um dos métodos mais utilizados são os métodos, e simples, obviamente, são os métodos termogravimétricos, né, onde a gente vai aquecer mesmo essa amostra e verificar quanto houve de perda, né? Esse aquecimento, ele é basicamente a evaporação da água. Tá? Então, normalmente a gente determina essa porcentagem de água contida na amostra após a evaporação em condições específicas, que vai estar lá em cada monografia, né? Tempo, temperatura, conforme o que está descrito na farmacopeia. Mas, basicamente, a gente seca, né, esse fármaco até um peso constante. Então, muitas vezes, né, normalmente vocês vão observar lá nas monografias as temperaturas entre 105 e 150 graus. Por que acima de 100 graus? Porque a gente precisa de pelo menos 100 graus, que é a temperatura de ebulição da água. Então, se eu aquecer uma temperatura inferior a 100 graus Celsius, eu não vou conseguir eliminar essa água que está absorvida ali na minha matéria-prima. Então, é a partir de 100 graus. E para algumas matérias-primas que são termoláveis, por exemplo, a gente normalmente trabalha ali em 105, não trabalha na temperatura muito alta. Por quê? Porque pode acontecer a degradação do meu princípio ativo, e aí com a degradação já fica difícil você fazer a determinação de água. Por isso que tem que observar como está na farmacopeia. Inclusive, tem matérias-primas que têm uma termoestabilidade, né? Não, que são termoláveis, que são termossensíveis, com temperaturas abaixo de 100 graus. Então, se a minha matéria-prima, se a minha substância, ela se degrada com temperaturas inferiores a 100 graus Celsius, provavelmente o método termogravimétrico não é o método mais indicado para realizar esse teor de umidade. Então, a gente vai ver que existem outros métodos que não empregam a temperatura
e que a gente consegue fazer a determinação do teor de água na amostras. Então, normalmente, né, a gente obviamente tem que ver, e isso vai estar na monografia da droga, fármaco termoestável. Então, a gente normalmente trabalha entre 105 e 150 graus, e aí vai estar a quantidade de horas. Então, a gente inicia, né, com a temperatura ambiente, 20 graus, e aí quando atinge pelo menos os 105 graus, que é para garantir que a água evapore, né, a gente mantém ali pelo menos durante 30 minutos a 1 hora. Isso para fármacos, né, alguns fármacos que são mais termoláveis, a gente tem esse cuidado. E, obviamente, a gente utiliza, né, alguns dessecadores também, né, onde a gente tem alguns absorventes de água. Então, a gente vai ver que quando a gente aquece, eu não posso imediatamente pesar. Por quê? Né, não se pesa nada quente na balança. Então, normalmente a gente tem que esperar o processo de resfriamento. Só que se eu deixar em cima da bancada resfriando, o que vai acontecer com a minha matéria-prima? Ela vai absorver a água do atmosférico. Então, eu vou perder o meu procedimento de secagem. Então, eu vou mostrar aqui passo a passo como a gente faz esse procedimento. Então, a porcentagem de água na amostra ele é calculada pela diferença do peso antes e depois da secagem. Então, vamos ver aqui, né, como é que está descrito na farmacopeia, né? Então, no item 5.2.9, a gente tem lá a determinação da perda de peso, né, perda por dessecação. Então, é um ensaio, né, que procura determinar essa perda, né, essa determinação de água, e o resultado é expresso peso-peso, ou então em percentual. Então, a gente tem aqui essa formulazinha, onde a gente vai ter o peso da amostra, quanto você pesou na balança antes da secagem, tá? E aí a gente utiliza esse tipo de vidraria, né, que talvez vocês ainda não conheçam, que se chama pesa-filtro. Então, pesa-filtro, ele é a vidraria foi projetada para realizar esse tipo de ensaio por perda de secação. Então, a gente vai pesar esse pesa-filtro vazio, tá? E aí a gente vai ter o peso do pesa-filtro mais a amostra. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: o pesa-filtro, como toda vidraria, com todos os objetos que estão em contato com o ar atmosférico, podem absorver água do ar atmosférico. Imagine, né, a vidraria sim. E aí o que a gente precisa fazer antes de iniciar todo o procedimento? A gente precisa pegar o nosso pesa-filtro vazio, limpo, seco, e colocar na estufa ali por 30 minutos a 1 hora. Para quê? Acima de 100 graus, né, em 105 graus pelo menos, para eliminar a água do ar atmosférico que pode estar na superfície da vidraria. Então, né, a gente ainda tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque senão vai somar a umidade que estava ali aderida à superfície da vidraria com a umidade da minha amostra. Então, a gente realiza esse procedimento. Por isso que a perda por dessecação nesse método convencional, ela é muito morosa. Às vezes você pode perder uma manhã inteira, uma tarde inteira. Então, você faz essa secagem, né? Você pesa, né? Inicialmente pesa filtro antes de secar, para você ver se teve alguma variação de massa, observar mesmo se ele eliminou essa água aqui da superfície. Você pesa, anota, e aí você deixa ali 30 minutos, 1 hora, numa temperatura de 105, 100 graus Celsius. Você vai tirar o pesa-filtro de dentro da estufa. Vai pesar? Não, porque não se pesa nenhum material quente na balança. Você vai colocar dentro de um dessecador, você vai fechar a tampa desse dessecador e esperar que esse pesa-filtro atinja a temperatura ambiente. Mas eu não posso também deixar... Por que eu não posso deixar na bancada? Se você deixar na bancada, o ar atmosférico novamente vai aderir à superfície da vidraria. Então você coloca no dessecador, quando você verificar ali, dá uns 30 minutos, quando você verificar aqui a temperatura, está a temperatura ambiente, aí você realiza a pesagem. Então você vai ter o quê? Você vai ter o peso do pesa-filtro, né? Aqui o peso do pesa-filtro antes da secagem, tá? O peso do pesa-filtro sem amostra. E aí essa diferença de peso, né, você vai multiplicar por 100, então você vai achar um valor percentual. Depois eu vou fazer aqui, né, alguns exemplos para vocês observarem, né? Então você vai seguir, né? Se não tiver especificado outra maneira individual, proceder como está indicado aqui. Porque às vezes pode ser que na monografia ele especifica uma temperatura diferente, uma quantidade de massa diferente da matéria-prima. Então basicamente o método geral se necessário, você vai reduzir
o pó, né, fino, triturado, que às vezes vem aqueles uns grumos. Então é importante para aumentar a superfície de contato durante a secagem que esse pó ele esteja fino, tá? Se ele não tiver, é importante que você faça isso. Aí você vai pesar uma quantidade aí de 1 a 2 gramas de forma exata, tá? Posso pesar 1, posso pesar 1,5, posso pesar 1,8, posso pesar 2,2, desde que você tenha essa massa com precisão. Então você vai fazer isso onde? Na balança analítica. Porque aqui você está fazendo um ensaio quantitativo, tá? Então você vai pesar, né, anotar a massa, né, o pesa-filtro também previamente dessecado. Foi esse procedimento que eu falei com vocês aí, pelo menos 30 minutos, nas mesmas condições que serão empregados no ensaio da amostra. Resfriar a temperatura ambiente dentro de um dessecador. Então vou mostrar aqui um passo a passo para vocês. Então aqui eu tenho minha estufa, eu vou colocar meu pesa-filtro bonitinho lá, normalmente, né, destampado, e aí você vai deixar lá pelo menos 30 minutos acima de 100 graus ou conforme especificado na monografia da droga. E aí, passou esse tempo, você vai colocar o quê? Seu pesa-filtro dentro de um dessecador, vai aguardar resfriar. Resfriou, você vai anotar a massa do pesa-filtro, vazio, tampadinho, bonitinho. Beleza. Aí sim, anota esse peso. Você vai pesar agora no pesa-filtro com precisão entre 1 a 2 gramas da minha amostra. E aí, se precisar, como fazer estritura, deixar ela, né, para que ela aumente a superfície de contato. E aí você vai colocar na estufa, gente, destampado. Aqui a figura está tampado, porque se você colocar tampado, a água que for evaporar, ela vai condensar, ela não vai conseguir sair e vai condensar em cima da matéria-prima. Então, você vai destampar esse pesa-filtro, você deixa lá na estufa destampado, né, aberto, obviamente, para a água evaporar. E aí você vai secar com a temperatura especificada, a monografia, até uma variação menor que 50 miligramas. Então pode ser que até esse peso constante, ou um peso que varie menos que 50 miligramas, isso às vezes pode demorar algumas horas. Então você deixa lá 1 hora, por exemplo, tira, bota no dessecador, esfria, pesa, anota a massa. E aí na segunda você vai repetir provavelmente esse procedimento e ver se a variação de massa foi menor que 50 miligramas. Se for maior que 50 miligramas, você vai ter que ficar repetindo esse procedimento até a variação atingir um valor inferior a 50 miligramas. Então isso é chato, isso pode demorar uma manhã inteira, tá? Então você tirou, colocou no dessecador, deixou a temperatura ambiente, pesou novamente, tá? Até você ter essa variação menor que 50 miligramas, e aí você vai verificar a massa final e subtrair do cadinho vazio. E aí como é que você vai calcular esse teor de umidade? Tá? Então você vai ter ali o teor de umidade, aquela fórmula dada pela farmacopeia, onde a gente tem o peso da amostra, o peso do pesa-filtro contendo a amostra antes da secagem e o peso do pesa-filtro contendo a amostra depois da secagem. Então eu vou fazer aqui para vocês um exemplo. Vou usar o nosso quadro. Tá? Eu acabo Então vamos supor, eu vou anotar aqui a massa do pesa-filtro. Eu peguei o pesa-filtro, vazio. Vamos supor que o pesa-filtro vazio deu uma massa de 10, isso balança analítica, viu, gente? 20, 30 gramas. 4 casas decimais, tá? E aí, né, isso aqui foi quando ele atingiu o peso constante, então essa aqui eu vou adotar com a massa do pesa-filtro vazio. Depois eu tarei, coloquei o pesa-filtro e eu pesei aqui a amostra, né? Então, vamos supor que eu pesei a amostra com 1,20, 10 gramas. Percebam, né? As 4 casas decimais. Tá? Isso daqui foi antes da secagem. E aí, você tendo essa amostra aqui, então inicialmente, quanto você tem? Né? A massa, né, total. Aí você vai
ter uma massa de, antes, 11,40 gramas, tá? Isso aqui é o pesa-filtro vazio mais a amostra antes da secagem. E aí, após o peso constante, então você vai ter aqui o pesa-filtro mais a amostra após a secagem. Vamos supor que a gente tem ali uma massa de 10,8040. Isso após a secagem, tá? Então, aqui é quando você já fez a secagem. A peso constante com a variação inferior a 50 miligramas. Então, a gente quer saber o conteúdo de água, não é isso? Tá? Então, a gente tem aqui, para a gente saber, deixa eu só ver aqui, para a gente saber quanto foi, né, que a gente perdeu, a gente tem que ver aqui quanto foi qual foi a perda da nossa amostra, não é isso? Então, aqui a gente pesou, deu 10,8040, tá? E aí, o nosso pesa-filtro vazio tinha a massa de 10, 20 e 30. Então, quem vai ser a massa da minha amostra, tá? Da minha amostra seca? Vai ser o pesa-filtro, o pesa-filtro antes da secagem, tá? Aí aqui menos, né? Aqui em módulo 10,8040. Então a gente vai fazer essa subtração. Aqui eu acabei invertendo. Vamos lá. Então a gente vai ter 10,8040 menos 10,2030. Então, a amostra seca ela tem um valor de 0,601. Aqui é como se tivesse um 0 gramas. Então, eu prefiro às vezes usar a regra de 3. Qual vai ser o percentual de água, tá? Então, eu vou ter que ver aqui essa diferença. Então, quanto foi que ele perdeu de água? Então, a gente tem aqui, inicialmente nós pesamos, né, 1,2010 gramas. Então, essa diferença aqui vai dar quanto? Vamos lá para a calculadora. Acabei colocando os valores assim, então aqui 1,2010 menos 0,601. Então, de água, nós tínhamos 0,6. Então, nós tínhamos 0,6 gramas de água, né? Aqui o teor deu extremamente elevado. É só um exemplo hipotético. Aí, o que a gente vai fazer? Eu prefiro, né, às vezes, usar a regra de 3, mas vocês podem usar aquela fórmula da farmacopeia. Então, quanto eu tinha de amostra inicial antes da secagem? Então, 1,020. É 1,20. Vamos apagar aqui. Ok. 1,20
1,20, 10, era o que? 100%. E quanto foi que eu achei de água? 0,600 vai ser x%. X vai ser igual aqui 1,2010x vai ser igual a 0,6 vezes 100. Então, vamos fazer essa continha aqui na calculadora. Então, aqui a gente tem 0,6 vezes 100 dividido por 1, não, peraí. Deixa eu corrigir isso aqui, que deu errado. Abrir ela aqui de novo. Vamos lá. Novamente. 0,6 vezes 100 dividido por 1,2010 é igual a 49,96%. De teor de água, só confirmando ali. Então, percebam que esse teor de água, ele é um valor extremamente elevado, né? Então, jamais aqui você vai ter matérias-primas onde você vai poder permitir um teor como desse. Aqui, como foi um exemplo hipotético, tá? Os valores foram aleatórios, mas é basicamente esse o raciocínio que vocês devem ter para realizar esse ensaio, para poder fazer isso na prática. Aí aqui a gente tem, vou passar aqui para o próximo slide, a gente tem aqui, né, por exemplo, a monografia do acetato de hidrocortisona. Ele sugere que o método empregado para secagem, né, para determinação de água, é por perda por dessecação, esse método que nós acabamos de mostrar, onde você vai usar 0,5 gramas da amostra. Então, às vezes, a monografia ela pode sugerir para você uma quantidade diferente, dessecar em estufa a 105 graus por 3 horas. E aí, o máximo permitido aqui é de 0,5%. Então, na próxima aula, nós vamos abordar outras técnicas de determinação de água por método termogravimétrico.